Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a nossa entrevista é com a 16ª campeã brasileira, a mestre internacional feminina Vanessa Feliciano, que é de Rio do Sul, Santa Catarina. Ela que foi 4 vezes campeã brasileira feminina, além de ser 5 vezes campeã brasileira de diversas categorias e também conquistou aí pódios em Pan-Americanos e Sul-Americanos. Então, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, meninas. Obrigada eu pelo convite, né? Por terem lembrado de mim e também me convidado assim, para essa iniciativa. Já me feito relembrar vários momentos importantes da minha carreira, então tem sido bem legal para mim mesmo. Ficamos felizes. E, bom, você começou a jogar xadrez aos 6 anos de idade, certo? E incentivada pelo seu pai, Nilo Feliciano, que, inclusive, foi campeão catarinense em 1985. O que é muito legal, né? Ter um familiar jogando. E, além do seu pai, algum outro familiar seu jogava? Na verdade, só meu pai, né? E ele acabou ensinando as minhas irmãs, né? Eu sou mais nova, mas ninguém se interessou, assim. O meu avô, ele frequentava algumas vezes o clube de xadrez de Rio Sul, mas ele não sabia. Ele ensinou meu pai, mas ensinou meio errado, né? Aí logo meu pai já superou, mas veio do meu avô e pro meu pai e só para mim, por enquanto. Legal. Esperamos que atinja outras gerações, né? Sim. E no início, né, nos torneios escolares, durante esses torneios escolares, era o seu pai que te ensinava nesse período ou você já tinha algum técnico ou professor? Nesse período, quando eu iniciei com 6, eu aprendi com meu pai, e aí ele foi meu professor ainda durante mais 10 anos, né? Então, no começo ali, com 6, eu ainda não jogava torneios oficiais, assim, acho que eu até cheguei a jogar escolares, assim, só dentro da escola, nas cidades vizinhas. Mas eu era muito pequena e na minha época não existia o sub-8, né? Então, assim, não era muito comum terem crianças tão novinhas, assim, jogando. Então, também era um receio, assim, do meu pai. E aí, quando eu fiz 8, aí eu comecei a parte de torneios, que aí meu pai começou a poder também me levar, né? Mas ele foi meu grande treinador, assim, por muitos anos, mesmo depois, quando eu tive troca de treinador, né, que eu tentei achar outras pessoas, ele continuou dando os pitacos dele, assim, né? Legal. E devia ser bom para você, né, ter o apoio ali ao mesmo tempo do seu pai e também dele como técnico, né? Isso Um combo. de ter o contato, assim, tão próximo, né? E hoje eu vejo, assim, que o meu pai, de fato, ele não tinha, assim, o melhor jeito didático, né? Não tinha experiência de ensinar alguém a jogar xadrez. Mas a força de vontade, assim, que ele tinha de me ver, né, campeã, chegar em um nível tão maior, isso fazia, assim, com que ele superasse os próprios limites dele, né? Então, isso era uma vantagem, assim, que eu tinha, né? E assim, ter ele perto, então eu tinha uma rotina de estudos que eu não podia fugir dessa rotina. Ele estava em casa me cobrando, né? Então, mesmo pequenininha, essa rotina era muito séria, assim. E isso me ajudou muito com o tempo, né? Claro que quando a gente é criança não entende a necessidade de se ter uma rotina de treinamento. Então, essas eram vantagens, assim, de ter o meu pai como meu treinador, de eu poder viajar com ele, né? Muitos pais também têm receio de deixar as crianças saírem, né? Sim. E eu podia, então, viajar com meu pai e com a minha mãe, né? É claro que isso Sim. conflitava, assim, né? Porque meu pai, assim, ele era um pouco duro, assim, no jeito dele, né? De me ensinar, de cobrar os resultados, assim.
Então, essa era a parte mais complicada, assim, me ensinou muito e hoje eu vejo que foi fundamental, assim, na minha carreira, né? Sim, e a gente vê o quão realmente foi eficaz, né, essa sua rotina e o fato de ele te cobrar e estar junto com você, porque desde pequena, né, você já teve vários destaques, você venceu 5 nacionais até o sub-20 e também obteve 3 pódios em Pan-Americanos até o sub-20. Nesse período, né, você já sabia que ia continuar jogando xadrez até a vida adulta? A gente tem muitos conflitos, assim, né, de pensar se vai seguir ou não, né. Eu tinha uma coisa que era difícil, era pai, assim, era muito bom, às vezes era muito ruim, né, porque, como eu falei, ele era meio duro, então, meu pai me cobrava, assim, não era só nas derrotas que eu era cobrada, mas nas vitórias também, então, às vezes, era difícil deixar ele contente mesmo ganhando, né. Então, eu tinha que jogar boas partidas, então mesmo que eu tinha uma vitória, às vezes não era satisfatório, assim, né, porque ele achava que eu não tinha jogado bem. E tudo isso era muito duro, assim, por ele ser o meu pai, né, porque às vezes você quer o carinho, quer o abraço, assim, né, quer chorar no colo do pai, né, e muitas vezes eu não tive isso, né, eu tinha muito da minha mãe, né, que estava comigo, mas o meu pai ficava firme, né, de me fazer entender, e eu acho que isso que é uma grande lição, assim, que eu tirei para toda a minha vida, né, hoje fazendo outras coisas além do xadrez, eu também levo isso para minha vida, que é de a gente poder tentar fazer o nosso melhor, mesmo quando parece que foi tudo bem, né, então quando a gente tem uma vitória, acha que, nossa, joguei muito, né, Uhum. às vezes deixa de analisar, de pensar em melhorar, né, de reconhecer que não foi 100%, né. Inclusive eu tive uma vitória numa partida que aí eu já treinava com o Álvaro, que foi exatamente assim, foi uma linha que ele preparou, e ele disse assim: "A menina vai repetir, porque ela ganhou, só que essa linha é ruim", né. É claro que a gente se preparou para que se ela não repetisse também, né, as 2 situações, né, a gente também não era assim inconsequente, mas isso aconteceu, né, e eu confiei, que era uma coisa, eu confiava muito no Álvaro, assim, no que ele dizia que ia cair, né, e realmente a menina repetiu porque ela tinha ganho, né. Então, assim, não sei se ela estudou, né, também não tô fazendo nenhum tipo de julgamento, mas, a gente tem que ter esse desconfiômetro mesmo quando a gente ganha, né. Então, essa cobrança do meu pai, que eu aprendi desde cedo, né. A gente tem bons resultados, acho que tá bom, né. Mas não, precisa sempre melhorar. Então, eu acho que esse conflito com meu pai, aí depois na adolescência, que daí a gente se sente mais, assim, para encarar o pai e a mãe, né, e isso começou a conflitar, e eu comecei a pensar se era isso que eu queria, né, se tá sempre nessa situação com meu pai. Que foi quando a gente chegou na solução de que, então seria melhor eu achar uma outra pessoa para ser o meu treinador, né, e o meu pai me acompanhar, mas que eu tivesse uma outra pessoa que comandasse, assim, né. E aí eu acho que foi um dos grandes momentos, assim, que eu pensei mesmo, né, o que eu ia fazer, assim. Mas, assim, deixar o xadrez, era muito difícil, né, porque estava dentro de mim, assim, não consigo nem lembrar da minha vida antes, como era antes, sem o xadrez, né. Então, a gente tem sempre essas dúvidas, mas acho que foi a decisão acertada naquele momento. Sim, nossa, tudo que você falou é tudo bem interessante. E isso de quando a gente vence um torneio, vence uma partida, né? É assim, às vezes, o diferencial entre os jogadores, porque tem muitos, né, que vencem e não acabam não analisando a partida, ou acham que só porque venceram, né, jogou tudo perfeito, mas não é assim, né? E, bom, você também conquistou o título de campeã estadual feminina em 2001 e você só tinha apenas 11 anos. Como que foi conquistar esse título?
Isso, nossa, era uma conquista mesmo, assim, né? Porque meu pai tinha umas ideias que era um pouco diferente, assim, para a realidade que a gente vivia, né? Óbvio que outras meninas também já jogavam torneios de idades maiores ou entre os meninos, né? Isso já acontecia em outros lugares. Mas para mim a realidade era um choque, assim, às vezes, quando eu chegava no estadual e meu pai falava, não, você não vai jogar essa categoria, você vai jogar outra categoria, né? E era bem difícil, porque eu sentia medo, né? Enfim, era uma criança também para lidar com essa situação de jogar com adulto, e a experiência conta muito, né, nessa hora. Então, assim, todos esses dias, às vezes, que eu acabei ganhando, assim, de categorias acima da minha, né, foram bem, bem especiais, assim, porque era muito desafiador, assim, para mim, na época, nas condições, né, e foram bem importantes mesmo. Uhum. E em 2006, você também foi campeã catarinense no Sub-18 e dessa vez no absoluto. Você comentou, né, que seu pai recomendava você jogar categorias acima e no absoluto. Essa foi uma... Foi ele que te indicou ou já foi outro técnico nesse torneio? Foi meu pai também. Eu tinha 16, então eu ainda podia jogar o sub-16, mas ele me inscreveu no sub-18. E foi assim, né? Porque eu conhecia todos os meninos, né? Porque quando as meninas do seu estado, né? Você conhece, acho que a gente até respeita mais, assim, por ter visto eles crescerem, ganhar torneios, né? E aí eu fiquei com bastante medo, mas eu comecei a me sair bem, né? E foi indo até que eu ganhei. Acho que foi eu tenho uma lembrança assim de que foi um torneio assim, que todo mundo ficou feliz por mim, assim, de todo mundo festejar comigo, assim, foi bem especial mesmo. Sim, imagino. Uma conquista assim é para poucos, né? Realmente exige toda uma dedicação, porque, como você falou, né? Tá jogando uma categoria acima, então tem todo um nervosismo extra e ainda no absoluto, né? Você ali única, então é diferente, né? E a gente, é claro, a gente tá acostumado a jogar no meio dos meninos, né? A gente não liga assim de ganhei de um menino ou de uma menina. Mas no fundo, né? Atualmente eu não sei se ainda tem isso, mas na minha época tinha um pouco disso, assim, né? Os meninos ficavam nervosos para jogar com uma menina, né? Então, por mais que não sofria nenhum tipo de preconceito, ou isso não era externalizado, assim, mas por dentro, né, a gente sabia que o menino estava ali, ou os amigos tiravam sarro porque iam jogar com a menina, né, e perdia e tal. E eu acho que como mulher isso tem, assim, um significado, assim, pra gente especial, né, de que a gente está ali de igual para igual, né, que a gente estuda tanto quanto, né, ou mais, né, que eles. Então, não existe nenhum tipo de diferencial, né? De diferença, né? No tabuleiro, né? O que importa são as peças naquele momento. Isso meu pai sempre falava. O que importa são as peças, né? Não importa com quem você está jogando. Então, eu acho que é um gosto especial, assim, né? Ganhar um torneio absoluto, assim. Sim, é uma maneira de provar, né? Que todos nós somos ali no tabuleiro é igual para igual, né? Não interessa o seu gênero. Exatamente. Uhum. E também, nova, em 2005, você chegou a jogar o match de desempate do brasileiro feminino contra a Tatiana Duarte, né? Que já era campeã brasileira. E nesse torneio, então, você ficou em segundo lugar depois do match de desempate. O fato de você ter batido na trave, né? Foi uma motivação para os brasileiros seguintes? O que você nos conta aí sobre essa experiência? Eu acho que esse era o meu segundo brasileiro adulto que eu estava jogando. E agora eu não me lembro se ele valia vaga para a Olimpíada, campeã ganhava vaga da Olimpíada ou era a Copa do Mundo, assim. Eu sei que tinha um significado porque a gente estava jogando o tie break ali, né? Uhum. E
assim, foi uma grande conquista, porque o primeiro brasileiro que eu joguei eu não fui tão bem. Eu acho que até joguei o desempate pela vaga da Olimpíada, mas com várias meninas, assim, né? Uhum. Ali eu ainda tinha 15 anos, né? Então eu era muito nova e a Tatiana era super experiente, ela é uma ótima jogadora, assim, né? E tinham várias jogadoras ótimas, assim, jogadoras que eu não conhecia, porque eu não jogava tanto assim em São Paulo, né? Então eu conheci muitas jogadoras lá. Eu lembro da Vanessa Tashima, da Vanessa Gasol, né? Muitas jogadoras, assim, né? E aí conseguir o vice-campeonato, assim, com 15 anos, foi muito bom. E nessa época eu ainda treinava com meu pai, né? Então, assim, eu tinha uma dificuldade de treinar com meu pai, que era aquilo que eu falei antes. Ele não tinha aquela didática, aquele conhecimento de ser treinador, né? Então, o maior aprendizado que eu tive com meu pai foi o esforço, assim, né? Que eu me esforçasse para aquilo, aquilo ia dar certo. Então, se eu estudava bons livros, se eu treinava no cálculo, se eu jogava torneios, claro que, né, algum momento ia dar resultado, né? Mas o meu pai não tinha a técnica, assim, então eu não tinha, assim, aberturas, sabe? Eu não sabia nada de abertura. Eu tinha planos, assim, que eu fazia, lances que eu sabia mais ou menos para onde ia certo, mas eu não tinha noção nenhuma de abertura. E isso fazia muita diferença para mim, porque jogar em níveis assim tão altos que nem o brasileiro, cada uma tem seu treinador, já chega preparado, isso me deixava muito abaixo, né? Então eu vejo assim que foi uma grande conquista porque eu tendo meu pai de treinador chegar tão longe assim, né? Então foi bem especial nesse momento de pensar assim que, pô, talvez dê para eu ficar para a Olimpíada, né? Talvez dê para eu chegar. Sim, esse brasileiro sim te classificou para jogar essa primeira Olimpíada. Uhum, sim. Na verdade eu classifiquei a primeira Olimpíada em 2008, né? Eu tinha 18 já. Esse 2008 foi Jundiaí, eu acho. Isso. Uhum. A primeira Olimpíada que eu joguei já tinha 18 já. Uhum. E depois desse brasileiro, né? Alguns anos depois você já foi bicampeã brasileira. Você venceu em 2009 e 2010, né? Seguidos. Qual que foi a importância dessas conquistas para você? Assim, ambos tiveram a mesma emoção? Ai, com certeza. Porque eu não imaginava assim, que um dia eu pudesse chegar, né? Que nem a Regina, pra mim, era minha ídola, né? Então, assim, chegar no mesmo patamar de dizer que eu também sou campeã brasileira, né? Isso pra mim era distante, assim, e especial, né? Então, o primeiro brasileiro, sem dúvida, né? Depois que isso repetiu, acho que cada brasileiro com a sua dificuldade, né? Porque nunca foi fácil ganhar nenhum brasileiro. Tinham adversários fortíssimos. Mas foi muito legal ver uma renovação do xadrez feminino. Eu acho que há muito tempo ele precisava que tivessem meninas novas, né? Com outro ânimo, com outras vontades, outros objetivos que surgissem, né? Porque ainda nós tínhamos sempre as mesmas indo para a Olimpíada na minha época, né? Então sempre ia a Joara, a Regina, que são super jogadoras, né? Que fazem parte da história do xadrez feminino, assim, como pilares, né? Mas elas permaneceram muito tempo sem ter uma renovação, né? E aí quando surgiu eu, a Juliana, tudo isso foi criando, acho que uma outra visão do xadrez feminino, assim, né? E Sim, foi bem especial mesmo. uma outra geração, né? Diferente. Uhum. E você comentou da Juliana Teral, né? Durante 5 anos, você e ela intercalaram primeiro e segundo lugar nos brasileiros feminino. Como que foi essa rivalidade nos tabuleiros entre vocês? Então, essa rivalidade ela já tem uns 20 e tantos anos, né? Eu e a Juliana, a gente tem quase a mesma idade, né? Eu sou um ano mais velha. Então, quando eu estava no sub-10, no último ano do sub-10, ela entrava, né? Uhum. Eu ia para o sub-12, depois no outro ano ela vinha para o sub-12. Então, a gente era adversário desde muito pequenininhas, né? E
E aí a gente já se conhecia, a família, né? Os nossos pais são amigos, e tudo isso desde muito tempo, né? É claro que se criou uma rivalidade, porque acabavam que os brasileiros, a gente disputava, né? Os de categoria, e depois isso se transformou lá no adulto. E eu acho assim que foi uma rivalidade muito boa, sabe? Algo que fez com que o xadrez feminino conseguisse um outro nível, assim, né? Então, uma ajudando a outra, né? Eu acho que se eu não tivesse ela tão próxima de mim, talvez eu não conseguisse ir tão longe, né? E ao mesmo tempo ela, né? Talvez eu não tivesse ali na cola, assim, né? Sim. Ela não tivesse aquela motivação de subir o rate, de ganhar. Mas eu vejo que tudo isso era muito, assim, restrito dentro do tabuleiro. Realmente nós éramos rivais, né? A gente jogava para valer, assim. Até quando eu vi vocês analisarem, acho que uma partida que eu acabei ganhando dela, num brasileiro, nossa, Sim. era muita emoção, porque aquilo ali a gente estava disputando, uma de nós duas ia ganhar, e as duas tinham muita vontade, assim, né? Então, as duas colocavam toda a força que poderiam, né? Claro que com todo respeito, né? Isso nunca saiu do tabuleiro, nunca teve nenhum tipo de ofensa, nenhuma frase, nada nesse sentido, é porque a gente também se relacionava fora dos tabuleiros, né? Jogando na mesma equipe, dividindo quarto de hotel, muitas situações assim, né? Então, eu acho que é muito legal para nós termos uma a outra, né? Para que a gente pudesse subir e ter objetivos maiores, ver que a gente podia chegar um pouco mais longe, assim, né? Sim. Nossa, muito legal isso, né? Vocês, uma tentando superar a outra, né? Subindo juntas. Muito, muito legal. Sim. E um outro fato curioso é que em 2012 a Juliana Teral venceu o brasileiro com a mesma pontuação que você. E aí no ano seguinte, 2013, aconteceu o contrário. Vocês com a mesma pontuação, né, no brasileiro, só que aí você ficou em primeiro. Então, assim, se percebe, né, o quão acirrado que era a disputa pelo título entre vocês. E assim, como que eram esses confrontos? Era difícil, porque a gente jogava muitas partidas, uma contra a outra, né? E não sei se vocês também têm rivais assim, bem diretos, bem de categoria, que chega a jogar muitas vezes no ano. Então, quando a gente era de categoria, jogava o torneio de categoria, depois se enfrentava no brasileiro. Aí depois eles colocaram que tinha um circuito pré-olímpico. Nossa, então a gente jogava 200 partidas no ano. Então eu já estava assim que não sabia mais o que jogar com ela, o que inventar, né, como fugir. Então era difícil assim preparar, né? Embora a gente já se conhecesse muito, né? Então tanto eu como ela já mais ou menos sabia o que uma outra poderia fazer. Mas aí dentro de tantas partidas era difícil ser criativa, assim, né? Mas eu acho que a gente sempre jogou assim, né? Sempre deram boas partidas, assim, partidas bem emocionantes. Então, sempre foi bom, assim, sempre foi respeitoso e sempre foi saudável, assim, para nós duas e para o xadrez. Uhum. E nesse período, era o Álvaro Aranha quem te acompanhava, assim, que te ajudava como técnico? Quando eu fiz 18, eu viajei para o Pan-Americano, que ele estava acompanhando outro aluno, e eu conheci ele lá. E aí de ouvir ele falar sobre xadrez, o jeito que ele falava, né, como a Mimi sabe dele, né, como ele é cativante, assim, como ele conhece sobre, como, assim, dá Sim. pra escutar ele. O Álvaro sempre fala de você, Vanessa. Ele sempre fala pra gente. São muitos anos, assim, de história, né? E quando eu conheci ele esse jeito, assim, e aí eu fui para casa e falei, pai, eu acho que eu achei a pessoa, assim, né? Que gosta de xadrez tanto quanto eu, assim, né?
E ele é muito pra frente, assim, muito empolgado, que não vai dar certo, ele confiava muito em mim, e eu sou o contrário, assim, né, eu não vai dar certo, eu sou ruim. Aham. E esse meio termo eu acho que era bom na nossa parceria, assim. E aí depois dos 18, então sim, aí ele era meu treinador, né? E foi durante bastante tempo também. Sim. E agora falando um pouco sobre as suas Olimpíadas. No ano de 2008, você ficou em terceiro lugar no Brasileiro, né? Aí podendo assim participar aos 18 anos da sua primeira Olimpíada. Esse brasileiro, você já estava jogando como tendo como meta, né, representar o Brasil, ou foi por surpresa, assim? Em 2008, que foi o ano que eu comecei a treinar com o Álvaro, a nossa grande meta era classificar, assim, para as Olimpíadas, né? E eu treinei bastante para isso, porque um torneio muito difícil. E tinha muitas jogadoras, um torneio no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, eu acho que foi. E acho que tinha mais de 100 meninas, assim, e eles fizeram poucas rodadas num torneio tão grande. Então, várias meninas ficaram classificadas para empatadas, né? Uhum. E aí a gente tem que jogar rápido. Nossa, é terrível, porque é um nervoso, assim, que, eu não sei, a gente até esquece como é que mexe a cabeça. E eu sempre sou muito nervosa nessas situações, assim, né? Eu falo que eu sou pipoqueira, né? Então não me coloco nessa perto, assim, né? Depender desse rápido, tinha várias jogadoras muito boas, né? E eu acabei classificando, assim. E aí fui jogar com 18 anos, acho que foi a minha primeira Olimpíada. A Juliana também foi a primeira dela. Foi a Vanessa Gazola, porque a outra menina acabou desistindo. E foi a Tatiane Coelho também. Nós éramos a primeira vez de todo mundo. A única gente era a Joara, né? Ainda bem que ela estava junto para dar, assim, forte. Sim. E como que foi a sua primeira experiência nessa Olimpíada, que foi em Dresden, né, na Alemanha? Essa Olimpíada era o meu maior sonho, assim, né? Acho que de todos nós, né? É, assim, um auge, né? Onde a gente quer estar jogando sempre, né? E foi muito especial para mim, assim, poder jogar esse torneio, né? Eu fui como número 2 do Brasil, a Juliana era o tabuleiro 1, né? E eu estava, assim, realizando um sonho, e eu estava num sonho, assim, parecia que eu estava no céu, né? Então, eu podia caminhar e ver todos os jogadores que eu sempre admirei, sempre vi várias partidas e ver eles jogando, né? Acho que para mim, assim, a coisa mais forte foi ver a Judite, assim, porque eu sempre fui muito fã dela. E todas as rodadas que acabava a minha partida, a primeira coisa que eu fazia era ir lá na partida dela, acho que ela achou que eu era louca, provavelmente. De querer reparar, assim, como ela fazia, como é que ela lutava, né? O jeito dela, como que ela se portava, jogando lá no meio dos homens, número 1, né? Dela. Então, eu admirava muito. Então, eu estava, assim, no céu mesmo, né? E foi uma Olimpíada que eu me preparei muito, né? Para poder jogar bem. E jogar no segundo tabuleiro é uma grande oportunidade, porque você joga com jogadoras muito fortes, né? Só que foi a pior Olimpíada que eu joguei, assim, de todas, foi a pior que eu joguei. Eu fiz poucos pontos, eu perdia muitas rodadas, e sem saber o que se passava comigo, assim, né? E aí o Álvaro até dizia para mim que achava melhor que era eu sair, né? Eu ir para reserva, né? Porque sempre tem uma menina, né, que vai junto, uma tabuleiro, né? E eu não queria sair. E aí eu chorava, porque eu falava, não, eu não quero sair, né? Imagina daí ter a Olimpíada e ter que admitir que não tá jogando bem por sair, né? Não, eu queria jogar, né? E essa é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Tá num mau momento, não admitir que está no mau momento, né? E querer passar por cima
dessa fase, assim, né? É claro, quando a gente tá num torneio individual, não tem o que fazer, tem que chegar até o final do torneio, mas nesse caso, como a gente tinha como trocar, e eu acabei não saindo, mas eu tinha muita vontade de jogar, né? E isso foi maior que eu, né? E aí acabou que não foi um bom torneio para mim. E isso me marcou, assim, negativamente, porque eu tinha uma expectativa, e eu saí da Olimpíada para baixo, assim, né? Mas estar vivendo aquele sonho, assim, né? De ir pra Olimpíada, isso foi muito bom, assim, foi uma experiência que me marcou muito. Imagino. Sim. Mas eu acho que toda essa experiência que você ganhou nessa primeira Olimpíada, né, foi assim primordial, porque nas suas duas seguintes foi um espetáculo, né? Na sua segunda, que foi em 2012 em Istambul, você era o primeiro tabuleiro, que já é mais difícil ainda que o segundo, e você foi a melhor brasileira, fazendo 7 pontos em 9 rodadas. Isso foi assim muito expressivo, né? Nossa, Foi bem especial, porque, assim, Gabi, além de ter tido a experiência em 2008, que foi ruim, em 2010 meu filho nasceu. E aí eu tive que abrir mão da Olimpíada, né? E eu estava preparada para jogar, assim, eu estava treinando muito, né? Mas era o ano que ele ia nascer e eu tinha que jogar os pré-olímpicos e tudo isso. Então, assim, talvez quando chegasse a época da Olimpíada eu até poderia jogar, mas os pré-olímpicos, as viagens antes, eu não ia conseguir fazer, né? Então, antes de tudo isso acontecer, eu já tive que dizer, eu não vou, né? Não vou nem jogar, nem tentar me classificar. E tudo isso me doeu, assim, profundamente, né? Porque eu queria estar lá e acompanhar e aí ainda tinha aquela experiência de 2008 que me marcou, né? Então, tipo assim, a Vanessa vai mal em Olimpíada, porque aí só em 2012 é que eu pude voltar, né, a jogar. E aí, como tabuleiro 1 também, então isso teve todo um gosto muito especial. Essa Olimpíada eu me preparei muito, assim, inclusive fiz treinos na academia, fiz um monte de coisa no torneio, né? E foi muito legal, porque jogar no tabuleiro 1 realmente é muito difícil, assim, é você pegar qualquer país, mesmo que às vezes que o Brasil é superior, né, o que é difícil de acontecer, mas a número 1 é sempre muito boa, tá sempre muito preparada, né, então são sempre partidas difíceis, né, e a gente chegou a jogar com a Rússia, né, então, e foi uma Olimpíada que eu não perdi nenhuma partida, né? Eu fiz 7 pontos em 10, uma rodada eu descansei, né? Que o Álvaro fez a troca de todas as meninas, e acabei me livrando com os empates, não tive nenhuma derrota, assim, né? Game também pela minha performance, né? Foi assim, algo muito especial, porque eu podia apagar a Olimpíada de 2008, né? Diferente E voltar super bem, né? Então foi um momento especial mesmo. sim. E além das duas normas, você ainda venceu, que você comentou que jogaram com a Rússia, né? Você venceu a russa na época WGM, né? A Valentina Gunina. Então, sim, Com a menina eu fiquei melhor, assim, e daí eu acabei pipocando, como sempre, e acabou empatando, né? Mas eu tava bem mesmo. A partida empatou, perdão. É como se fosse uma vitória, né? Estar jogando ali. Sim. Não, porque a gente sabe que vai jogar com a Rússia, vai levar uma taquarada e vai voltar lá para baixo. E eles mesmos já esperavam isso, né? Tanto é que eles tiraram a número 1 da Rússia para ela descansar, porque afinal de contas ia jogar com o Brasil, né? Então a Kozintsev, a Tatiana, que era a número 1, descansou e a Gunina subiu para jogar comigo, né? Que eu tava no. E aí, mas foi uma rodada assim incrível, porque nos 4 tabuleiros a gente tava bem, as meninas estavam bem, né?
Uhum. E assim, você olhar para o lado e ver cada uma enfrentando uma campeã mundial diferente, né? Então, e aí, pelo menos a gente arrancou um empatezinho, né? Foi legal. Uhum. Sim. E na sua terceira Olimpíada, que foi em 2014 na Rússia, você repetiu esse feito, né? Você era de novo o primeiro tabuleiro e se destacou como a melhor brasileira e também fez 7 pontos, né? Só que dessa vez em 11 rodadas. E além disso, você enfrentou a Caterina Lano, que é grande mestre e hoje em dia joga pela Rússia, né? E a Caterina, inclusive, aos 12 anos, ela já era WGM. Então, você perdeu a partida, mas eu acho que só o fato de ter a oportunidade, né, de jogar com um jogador desse patamar já deve ser assim inesquecível, né? As lembranças que você deve ter dessa Olimpíada e das outras, né, deve ser algo muito especial. Essa Olimpíada também foi muito legal, né? Eu tinha meu objetivo de fazer minha última norma, né? De WG. Uhum. Mas por conta de uma derrota ou empate que eu tive, eu perdi a chance, né? Então, mesmo com a vitória na última rodada, eu não conseguia mais a norma, né? A minha pontuação nem era baixa, né? Inclusive, assim, para estar no primeiro tabuleiro, eu não Era bem alta, né? mas eu não conseguia mais a média dos meus jogadores, a minha média tinha baixado também, não conseguia. Mas na segunda rodada a gente pegou a Rússia de novo, e igual em 2012, né? Aí dessa vez a Gulina ficou no tabuleiro 2 e eu joguei com a Lana. E foi, assim, boa a partida, durou um monte, né? Tem um momento que eu tenho uma chance de empate, assim, mas aí eu deixei passar achando que eu tinha mais pra frente a mesma chance e não tinha mais. Ela converteu, mas ela jogou super bem, assim, mas pelo menos foi assim, uma partida lutada, né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de jogar com esses jogadores e a gente fica tão nervoso. E aí se arrepende de pelo menos, né? Poxa, não mostrei meu xadrez, não consegui, né? E eu não posso dizer isso, porque eu tentei, assim, né? Foi jogado, assim, a partida foi grande, mas ela me superou mesmo, assim, joga super bem. E você comentou das normas, né? Você pretende ainda conseguir a terceira norma de WGM? Você tem esse objetivo? Esse objetivo tá sempre guardado, né? Eu sempre sonhei com isso, assim, né? De ser WG, e assim, né? E nunca teve, então tem toda uma situação, né? Eu vejo isso hoje em dia um pouco mais distante do que nessa época, assim, que eu cheguei tão perto, né? E eu bati na trave algumas vezes, é óbvio, essa vez eu não tive chance nem de fazer a norma, né? Mas eu tive boa pontuação, assim, então meu rating chegou muito próximo ao 2,3. E eu quase consegui essas normas, assim, né? Mas nessa época eu estava, assim, muito dedicada, jogando muitos torneios, assim, né? Então, talvez se eu continuasse naquele ritmo, talvez fosse uma coisa natural acontecer, assim, né? Mas hoje em dia eu já vejo isso um pouco mais distante, assim, porque eu estou bem mais parada do que naquela época, né? Então, o objetivo fica guardado, assim, né? Mas, por enquanto, ele não está, assim, nos planos de curto prazo, assim, né? Eu não consigo visualizar isso por enquanto, né? Bom, a gente torce para que um dia ele saia aí da sua gavetinha, né? Que você consiga Sim. realizar esse objetivo, esse sonho. E além, né, de todas essas experiências olímpicas, você também teve outros torneios importantes na sua carreira, como, por exemplo, em 2013, quando você vence a 33ª Taça Catarinense, que foi em Blumenau, e também foi invicta no IRT de São Bernardo do Campo, fazendo uma performance de 2,364. Para você, esse ano foi o auge da sua carreira?
Eu acho que nesse período, sim, eu estava bem preparada, treinando muito, assim, né? E eu acho, assim, que o xadrez, ele demora um tempo para ele amadurecer, assim, o conhecimento na gente, né? Então, como em 2000, eu falei para vocês, eu estava me dedicando muito, né? Me esforçando muito. Tinha mudado o meu estilo de treinar, porque o Álvaro tinha me dado uma grande ajuda, assim, né? Uma direção melhor. Então, achava que aquilo ia acontecer e não aconteceu, né? Porque a gente tem um tempo, né, de maturação, de desenvolver aquilo, de entender aquilo, começar a fazer tudo, né? E eu vejo que nesse período ali, 2012 a 2014, eu estava muito bem preparada, assim, né? Tanto é que esse torneio da taça, assim, é bem especial, porque no meu estado, né, ganhar um torneio absoluto, né, e adulto, então tem um gosto muito especial, assim, né? E meu pai é campeão estadual, né, que nem a Gabi falou. Eu podia dizer lá em casa que agora eu também era, né? Mas, brincadeira, mas assim, o meu notebook estragou nesse torneio. E eu fiquei desesperada, porque eu pensei, nossa, não tenho chance nenhuma. Eu lembro que tinha os meninos que vieram de São Paulo jogar, o Teral, o Abidal, o Quinte estava jogando também. Então tava fortíssimo, né? E eu pensava, nossa, eu tenho o meu notebook para preparar. Eu conversava muito com o Álvaro, né? E ele sempre me estimulando, me dando força. Não, vai dar, vai dar certo, né? Joga você vê e tal. E aí foi dando certo. Eu acho que tem momentos para acontecer também, né? Então, foram bem importantes. O de São Bernardo também, né? Por ser em São Paulo também, com muitos jogadores e sair vitorioso assim, tem toda aquela vitória que parece que é uma vitória do xadrez feminino junto comigo, né? Na minha. Uhum. Com certeza, com certeza. E uma coisa também que é muito bonita assim em você e muitas outras campeãs brasileiras é essa resiliência, porque como você mesmo disse, né? Tudo acontece no seu tempo, então às vezes você treina um período aí por vários anos, mas não significa que naquele ano que você treinou muito você vá vencer o torneio que você deseja, né? Muitas vezes você precisa de um tempo para amadurecer esse conhecimento que você absorveu e, infelizmente, muita gente não... Alguns atletas, né, acabam desanimando ou parando porque, né, acham que, treinei, não consigo atingir meu objetivo, mas não é assim, né? Precisa de paciência. As coisas levam um tempo, assim, né? E a gente precisa persistir, assim. E isso é uma das coisas também que o Álvaro me ajudou muito. Eu não tinha muito essa resiliência dentro das minhas partidas, assim. Então, se eu fazia lances que eu notava que eram ruins, e eu estava baixando meu nível, cada vez eu gostava mais. Eu não conseguia me recuperar e assim, parar, não, agora eu vou, sabe, voltar, vou tentar ajustar as coisas aqui. Não, parecia que aquilo acabava comigo, assim, né? E aí eu voltava para baixo e eu não me recuperava dentro da minha própria partida, assim, situações às vezes que não eram tão ruins, que de repente se eu lutasse eu poderia conseguir, né? E o Álvaro falava muito isso para mim, né? Você tem que erguer a cabeça nesses momentos, todo mundo erra, todo mundo tem um momento de distração, né? E você precisa resistir. Então, eu também passei a lutar em partidas perdidas, a ter mais força assim, nesses momentos, assim, né? E acho que isso cabe para tudo, como a Gabi falou, assim, né? De assistir, mesmo quando a onda tá ruim, né? Que às vezes a gente tem momentos que não tá bom, né? A gente nem sabe o que tá fazendo de errado, que não tá acontecendo o que a gente espera que aconteça. Mas tudo acontece no tempo certo, né? Quando a gente estiver preparado para acontecer. Sim. E isso é muito bonito, assim, a maneira como você fala do Álvaro e ele fala de você, né? Parece, assim, que era a pessoa perfeita para você, porque te dava toda a autoestima que você precisava, né? Te dava ânimo.
E isso a gente vê até hoje nele, né? Mesmo não sendo aluna dele, eu vejo muito assim, ele passando essa energia positiva para os alunos. Sim, sempre comigo E, também, quando eu desanimo, assim, ele sempre também. e você também comentou assim que depois que começou a treinar com ele, né? Ele te passou que fez lances que não eram tão bons ou não tá tão bem na partida, não desistir, né? Continuar lutando. E tem alguns jogadores que ele treina que são bem marcantes, né? Um deles é o Cauã Marques, que faz parte dos jogos talentos do xadrez brasileiro, né? É uma característica, assim, dele que muitos falam, né? E que veio do Álvaro, então isso é muito bom, né? Nossa, o Álvaro ele é sensacional. Assim, eu sou bem suspeita para falar, mas eu sempre falo que ele é o melhor treinador, né? Eu acho que ele foi a peça que eu precisava encontrar também naquele momento da minha vida, assim, né? E eu vejo como o xadrez feminino ele tem muito esse jeito, porque as meninas, né, eu tô falando de uma maneira geral, né, nem todas são assim, mas a gente acaba sendo muito insegura, né? Acaba não confiando muito na gente. Eu tenho muito essa característica de não Sim, confiar, de não achar também. que isso ele trabalhava muito comigo, né? Porque ele conhecia o meu xadrez, o que eu estudava, né? Então ele falava, você estudou, eu sei o que você viu, né? E era uma relação recíproca. Né? Ele confiava em mim, eu confiava plenamente nele, assim, né? De, de pensar que ele era o melhor, assim, né? Então eu não tinha do treinamento que ele me passava, eu fazia. Ou de repente uma preparação que fugia um pouco da minha abertura, né? Às vezes a gente tem receio, assim, né? Nossa, mas vai fugir do que eu entendi. Mas se ele falava, eu tinha certeza assim que eu tinha que confiar naquilo, assim, né? E essa relação dava muito certo também, né? E ele é um Sim. ótimo treinador. Assim. Ele é exatamente isso que eu falei, assim, é essa paixão pelo xadrez, né? Essa chama que nunca se apaga, assim, é o mesmo amor de sempre que ele tem pelo xadrez, que contagia a gente, né? E ele é muito dedicado para os alunos, assim, ele se envolve com a pessoa, né? Isso é difícil a gente achar nas pessoas alguém que se importe tanto, né? De dar o seu tempo, sabe, de dar de si mesmo por você, assim, né? E eu acho que isso ele fez comigo e eu sou muito grata, assim, eu sempre agradeço ele de novo e de novo, porque hoje um pouco mais velha, assim, né, um pouco mais madura, olhando a situação um pouco mais diferente, eu vejo a chance que eu tive, a oportunidade que eu tive de treinar com alguém tão bom quanto ele, assim. Sim. E falando também de outros torneios que você teve grandes destaques, e dessa vez agora um internacional, que foi o seu 24º lugar no Continental das Américas, que aconteceu no Rio Grande do Norte. Tinham 194 participantes, então já foi uma colocação bem expressiva, e as pessoas, né, os outros atletas que ficaram na sua frente eram 15 grandes mestres, uma WGM, 5 mestres internacionais e 2 mestres FIDES. Então, você ainda venceu, né? O mestre internacional aqui do Brasil, Roberto Molina. Então, deve ter sido um grande torneio bem especial para você também. Os continentais são sempre especiais, assim, né? Foi um torneio que eu sempre gostei muito de jogar, porque você tem a oportunidade de jogar com jogadores muito bons, né? E que também são estrangeiros e tal. Então, é um torneio assim que eu sempre tentei economizar ou sempre reservar aquela data para ir, assim, né? Por mais difícil que seja, porque normalmente você ganha uma partida, sobe, já pega um Elige, né? Ou às vezes pega um desce de novo, né? Então, é um torneio longo que vai acontecendo isso, né? Muitas vezes. Mas é muito legal ter a chance de jogar com gente tão boa. E esse torneio eu acabei me saindo bem, assim, né? Na última rodada eu tinha chance de norma se eu pegasse alguém que tivesse um rate um pouco maior que o do Molina ainda.
E ainda tinha que ganhar. Então, assim, era muito difícil, mas a minha performance estava boa, né? E aí eu, sabendo mesmo que eu não tinha mais a chance da Norma, eu ainda consegui ganhar do Molina, assim, que foi bem especial. Eu acho o Molina um super jogador, assim, e um jogador que tem um estilo difícil de ganhar, assim, né? Porque ele se defende super bem, sempre tem recursos, né? Então, para mim foi bem legal, bem especial, né? E realmente a Daisy Core ficou na minha frente, mas ela é impossível chegar lá. E sim, ele tem essa característica bem marcante, né, também, de não desistir, né? Continua lutando até o fim da partida. A gente tava comentando, né, entre nós meninas, que você teve resultados muito bons, assim, né? A gente tava falando, nossa. Foi legal. Nossa, que especial, assim, ganhar de um mestre internacional é dureza, assim, né? Sim. E, bom, além do seu pai, da sua mãe e do Álvaro, né? Teve outras pessoas que te ajudaram e te ajudam na sua trajetória, seja familiares, amigos ou técnicos? Eu acho assim, que toda a minha família sempre fez parte, assim, né? As minhas irmãs são mais velhas que eu, né? Eu sou caçula em casa. Mas meus pais desde pequenininha que sentem uma vida, assim, em viajar comigo, estar comigo, assim. Então, elas sempre compreenderam a situação, assim, elas sempre foram muito torcedoras, assim, né? Então, toda a minha família sempre teve em volta disso, assim, né? Depois, o meu esposo, meu filho, né? Todo mundo, assim, meu filho tem muito orgulho, né? De falar que a mãe dele foi campeã, assim, né? Tudo isso me deixa muito feliz, assim, né? Acho que foi uma carreira muito, muito boa, assim, que eu construí com o xadrez, assim, né? Tenho muito orgulho, assim. Mas eu acho que essas são as principais pessoas, assim, né? O Álvaro, sem dúvida nenhuma, mas eu já considero ele, assim, da família mesmo. E acho que essas pessoas, assim, né? A Vanessa Gasol, que é uma grande amiga também. Eu tive aula também com outros grandes mestres, com outras pessoas também, que também me ajudaram, assim, né? Sim. E atualmente, você se dedica ao xadrez como profissão? Ou você atua com a base da sua cidade de xadrez, né? Ou em outra área? Atualmente eu estou cursando faculdade de Direito, né? Eu estou no último ano, graças a Deus. Acredito que seja um ano mais complicado, assim, né? Que eu já comecei a pensar no trabalho de conclusão, assim, né? Então, eu já sei que vai ser um ano bem complicado. O xadrez continua sendo minha profissão, né? E eu continuo representando o Rio do Sul, né? E os trabalhos do Clube de Xadrez de Rio do Sul e com a base, eles são coordenados pelo Cláudio, que é o professor de técnico de Rio do Sul, né? É claro que a gente tem, assim, muito contato, né? Acabo sempre participando com ele de algumas decisões, que precisa de ajuda, de alguma dica, né? A gente conversa muito. E eu acabo tendo mais contato com a equipe feminina, né, do JASC, que eu sua né? Então, acabo tendo mais contato com elas. Não sei se vocês conhecem a Sara. Gabi, acho que assim, a Sara, a Anne e a Laura, né, que são meninas já da minha equipe há bastante tempo, inclusive teve um tempo que a gente treinou juntas, que eu ajudei elas, então tem bastante vínculo assim com a cidade, né? E acaba que toda essa carreira, assim, como xadrez, ela vai refletindo em outras gerações também, né? Então, sempre quando dá, eu participo e estou envolvida também com o xadrez Rio do Sul. Sim, não tem como largar o xadrez, né? É um caminho sem volta.
É, então, E uma curiosidade, você já assistiu a série O Gambito da Rainha? com certeza. E de que maneira você acredita que essa série pode ajudar no crescimento do xadrez feminino? Nossa, eu, assim, na verdade eu não escutei muitas críticas ou opiniões sobre, né? Eu sei que eu gostei muito, né? Achei muito bem feita a série, assim, porque normalmente a gente assiste filmes ou cenas de xadrez, tem um tabuleiro, a gente já para, né? Opa, alguém tem um tabuleiro. Aí vai ver o rei tá trocado pela dama, aí já acabou tudo, né? Mas a série é muito feita, né? Então eu já fiquei feliz com essa parte, assim, né? E por ser uma mulher, né, que representa várias situações, e, claro, são situações de filme, né, cenas que às vezes eles usam para cativar quem está assistindo, né, que não necessariamente representa a realidade. Mas muitas coisas eu me identifiquei, eu me lembrei, né, de como era, de como a gente é esquisita quando a gente chega num torneio que tem só homens, né, Uhum. então essa situação a gente vivencia de certa forma, assim, né? Então, achei muito legal, assim, de as pessoas conhecerem, e todo mundo que eu assisti, que eu escutei, que assistiu, achou muito legal, né? Vem me perguntar se é verdade, se é assim mesmo, se, como que funciona, né? É claro que ela é bem genial, assim, né? Então não dá para me comparar muito com ela, né? Mas as situações são parecidas, assim, achei bem interessante e uma forma das pessoas verem o xadrez como elas nunca viram, né? Assim, do ponto de vista da pessoa, como ela sofre, as dificuldades, o que ela enfrenta ali, né? Como é difícil, né? Jogar os torneios, ter o dinheiro, inúmeras situações, assim, Sim. que cativou as pessoas e passaram a ver o xadrez com outros olhos, eu acredito, né? E aí, quando divulga o xadrez e o xadrez se torna assim mais conhecido, mais falado, eu acho que a gente tem que ficar feliz, assim, né? Sim, Sim, com certeza. Eu também, particularmente, né, adorei a série, muito boa. E eu acho que muitas das campeãs brasileiras, né, para se a gente não falar todas aqui, se a gente consegue ver aí várias bets, né, porque como a gente viu aí nos seus torneios, jogando vários torneios no absoluto, se destacando, e como a Beth, né, desde nova, assim, desde pequena, e muito importante, assim, não se deixar intimidar, né? Então, é a nossa Beth catarinense. E, bom, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar que nós não perguntamos, fique à vontade. Mas para finalizar, um pedido especial, e qual seria a sua mensagem, o que você gostaria de deixar para as meninas que vão assistir essa entrevista? Que mensagem você gostaria de deixar a elas? Eu queria primeiro agradecer vocês, né, por terem me chamado. E eu achei bem legal o dia que eu estava vendo a análise das partidas. Eu fiquei pensando assim, né, nossa, como eu tô velha. Porque quando eu era menor, né, eu olhava as outras meninas e fazia perguntas, né? Queria saber como elas chegaram lá, os grandes mestres, eu tinha muita curiosidade como eles treinavam, o que eles fizeram, né? E eu nunca achei que um dia eu ia fazer parte dessa história, ao contrário, né? Claro que eu não sou nenhuma grande mestre, nem chego perto do nível deles, né? Mas fazer essa troca de conhecimento, essa troca com vocês, que são de uma geração totalmente nova, que não teve a ver com a minha geração, assim, né? Uhum. Certeza que quando eu estava chorando porque tinha perdido partidas, vocês nem tinham nascido ainda, né? Então, achei muito legal me dar conta disso, assim, né? De fazer parte disso. Eu acho que isso é uma coisa que só o xadrez pode proporcionar, assim, né?
a gente ter essa troca de gerações tão diferentes. Então, eu fico bem feliz por vocês também terem proporcionado eu me lembrar de várias situações que fizeram parte da minha vida, assim, né? E eu acho que como mensagem para as meninas, né, para vocês, de alguma forma, se puder contribuir, eu acho que, assim, o xadrez com muito esforço, a gente consegue as coisas, né? Eu vejo por mim, eu nunca tive nada de especial, nenhuma característica, assim, né? Às vezes eu vejo alguns grandes mestres que têm, parece, características diferentes, diferenciadas, a memória boa, tem a lógica muito aguçada, assim, né? Eu nunca tive nenhuma característica dessa, mas sempre o esforço que me levou longe, né? O esforço que demanda muito da gente, assim, né? E que a gente deixe coisas para trás, né? Que a gente deixe amigos, né? Deixe situações para estar em casa. Às vezes é difícil, né? Como na vida da Beth, assim, tá solitária em casa, estudando, sozinha, sabendo que aquilo ali não vai te dar um resultado tão rápido, né? Então é difícil para quem está sozinho encarar esses momentos, assim, ser o chefe de si mesmo e dizer, não, hoje eu vou estudar, ninguém vai me atrapalhar, não vou pegar o celular, não vou pegar a internet, nada disso, né? Uhum. Mas eu acho que são coisas que valem a pena, né? Eu torço muito para que surja uma grande mestre feminina, né? Apesar de que eu gostaria de ter sido essa grande mestre, mas eu confesso que eu também torço para que isso aconteça rápido no Brasil, sabe? Que possam surgir uma, duas, várias, né? Que a gente possa mudar um pouco esse cenário do Brasil, assim, elevar o xadrez feminino ainda a um nível maior, né? E estou torcendo por vocês, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, né? Não tenho muito para contribuir, mas o que vocês precisarem. Tem muito, Tem sim. muito, sim, com certeza. Só o que você contou nessa entrevista já foi, assim, muita coisa. Nós que te agradecemos pela entrevista, porque você é uma inspiração muito grande para nós e eu tenho certeza que para muitos jogadores, e não só jogadoras, mas como jogadores também. Você e todas as outras campeãs brasileiras são quem nos inspiram, né? E que eu acho que é por causa de vocês que nós estamos aqui. E é uma honra poder contribuir assim, só um pouquinho com o trabalho que vocês fizeram ao longo da carreira de vocês. Então, sim, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Tipo assim, escutar, falar assim, né? Dá uma inspiração pra gente, muito grande, Tá. né? Com certeza. Fica, né? Às vezes a gente acha que algumas pessoas não passam pelas mesmas dificuldades e dilemas que a gente, né? Sim. Então, muito obrigada e sucesso na sua carreira de advogada e também no xadrez. Sim.